Mesmo assentado, com reverência, leiamos a palavra de Deus para a mensagem dessa noite. Se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. A palavra de Deus diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, um colunista norte-americano chamado Sidney Harris descreve certa história quando acompanhava um amigo a uma banca de jornal. Chegando lá, ele disse que o amigo cumprimentou o jornaleiro e, com muita educação e simpatia, e em troca recebeu um tratamento ríspido, mal educado, grosseiro. E pegando o jornal que foi atirado em sua direção, o amigo de Harris sorriu polidamente e desejou um bom fim de semana àquele jornaleiro. E no caminho de volta, o Harris, incomodado com aquela situação, ele questionou o amigo. Ele estava preocupado, ele falou: toda vez que você vem a essa banca, esse jornaleiro te trata com essa grosseria? Aí o amigo dele respondeu: sim, infelizmente sim. Você é sempre tão polido, tão amigável, tão amável com ele? Perguntou Harris. Ele respondeu: sim, sempre sou. Então o Harris, inconformado, ele indagou: por que você é tão educado, já que ele é tão grosseiro com você? Foi quando seu amigo respondeu: porque eu não quero que ele determine o meu modo de agir. Eu não quero que ele determine o meu modo de agir. Talvez vocês se identifiquem com alguma história parecida, com um maltratamento numa loja, com um maltratamento em algum lugar que você tenha ido. Talvez você se identifique com isso. De acordo com o texto que nós vimos, não seria esse o comportamento de um cristão, responder à altura do maltratamento que ele recebeu. A condição social do homem natural e a nova vida em Cristo nós vamos ver hoje. Vivemos em um mundo quebrado, um mundo corrompido pelo pecado, tanto que a Bíblia se refere ao estado humano, ela não diz que o homem está apenas doente, mal orientado ou com problemas comportamentais. Ela diz que o homem está morto, espiritualmente morto. E essa condição de morte espiritual se manifesta em todas as esferas da sociedade, todas as esferas da realidade humana, como, por exemplo, nas relações interpessoais, no tratamento de um para com o outro. O homem, em vez de ser altruísta, amoroso, humilde com o seu próximo, refletindo assim a glória do seu Criador, muitas vezes ele é o quê? Egoísta, orgulhoso, refletindo o quê? A sua própria glória, o seu próprio eu. Contudo, irmãos, aqueles que em Cristo ganharam nova vida, através do Espírito devem o quê? Viver de modo digno, sendo humildes, mansos, suportando uns aos outros em amor. Sabendo dessa importância, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Ele exorta os Filipenses a manterem a unidade cristã. E no capítulo 1, versículo 27, ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, o apóstolo Paulo deixa claro que para construir uma igreja forte,
É necessário antes que se construam relacionamentos fortes, vínculos estreitos de união, de afeto, relacionamentos saudáveis e sinceros. Então, tomando ciência dessa importância da unidade, a pergunta que poderia surgir na mente daqueles irmãos que se encontravam lá em Filipos era: como Paulo? Como apóstolo? Como que nós vamos fazer isso? Como pensar a mesma coisa? Como ter o mesmo amor? Como ser unido em alma? Ter o mesmo sentimento? Como não se orgulhar? Como ser humilde? Como considerar o próximo superior a nós mesmos? Como viver todos esses requisitos listados por Paulo? E a resposta vem no nosso texto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, o caminho para construir a unidade, para ter relacionamentos saudáveis, é imitar a Cristo. Imitar a atitude, o modo de pensar, ter o sentimento de Cristo. Aí outra pergunta pode surgir: que sentimento que é esse? Que atitude que é essa? Qual é esse modo de pensar? O que de fato havia em Cristo? E a resposta a essa pergunta é o que nós vamos ver nessa noite. Mas eu posso resumir numa única frase para vocês: a humildade de Cristo como padrão para as nossas vidas. A humildade de Cristo como padrão para as nossas vidas. Em um primeiro momento, Paulo mostra aos filipenses o processo de humilhação de Cristo. Como foi humilde, abnegando-se da sua glória. O que ele fez? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. O que Paulo está querendo dizer? Paulo destaca a humildade, porém, do que Paulo está falando, né? O que ele está afirmando sobre Cristo? Paulo, ao dizer que ele, subsistindo em forma de Deus, mostra que Cristo participava de todos os atributos essenciais de Deus. Cristo Jesus foi e continuará sempre sendo Deus, por sua natureza. A expressa imagem da deidade, do Deus. Cristo possuía e sempre possuirá essa essência divina. E isso tanto em seu estado pré-encarnado, quanto seu estado de encarnação. E alguns textos da Bíblia lançam luz a isso que o apóstolo Paulo está falando. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E em 2 Coríntios 4,4 diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Colossenses diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em Hebreus, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Esses textos trazem luz a isso que o apóstolo Paulo está falando aos filipenses. E ainda um outro detalhe importante é a palavra traduzida em forma, que confirma esse sentido, já que a palavra usada no Novo Testamento para descrever forma, ela está em sentido figurado e não literal, ou seja, toda a ênfase da palavra recai sobre o que é a essência daquilo que está sendo descrito. Portanto, Cristo tinha a forma de Deus, no sentido que possuía a mesma essência de Deus. Cristo era e sempre será Deus. Em seguida, Paulo completa: não julgou com usurpação ser igual a Deus. Uma tradução mais literal, podemos dizer assim: não considerou sua existência de igualdade a Deus como algo a que se apegar. Paulo, então, afirma que Cristo, sendo Deus, possuindo essa essência divina, não se apegou a isso. Estando Cristo na forma de Deus, não considerou que essa posição fosse algo que deveria ser retido, obviamente por causa da sua missão que ele estava para cumprir. Cristo abnegou-se da sua glória, nós vemos nesse início. Outra coisa que nós vemos no exemplo de Cristo: Cristo foi humilde, encarnou-se e serviu os homens. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando em semelhança de homens. Esse segundo aspecto que Paulo destaca é o que? A humildade de Cristo, em se encarnar e servir. Paulo continua seu raciocínio dizendo que Cristo, sendo Deus, não somente deixou de se apegar, de apegar-se ao ser igual a Deus, mas que antes a si mesmo se esvaziou. Se nós entendermos que Cristo em nenhum momento deixou de ser Deus, então a pergunta que surge é: do que ele se esvaziou? Não de sua natureza divina, pois era impossível. Ele continuou sendo filho de Deus, sem dúvida. Cristo renunciou ao seu estado de glória. Ele pôs de lado a sua majestade e glória, mas porém continuou sendo Deus. Isso é, ele se esvaziou do status que ele tinha. Ele deixou de lado, ele não deixou de ser Deus, ele simplesmente abriu mão daquele status que ele tinha. E é exatamente isso que o próprio Jesus disse: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Está lá em João 17,5. Nós podemos ver que Cristo se esvaziou de seu estado de majestade e glória. E como esse processo aconteceu, meus irmãos? Não se apegando a ser igual a Deus, não de sua essência, assumindo o que é a forma de servo, tornando-se o que? Em semelhança de homens, se tornou homem igual nós, e sendo obediente até a morte. Ou seja, toda a argumentação que Paulo vem trazendo, ela fica conectada. O esvaziar-se de Cristo não se refere à perda da sua divindade, mas sim o estado de pobreza que ele assumiu, porque ele, sendo Deus, ele se encarnou por amor de nós. Como o próprio apóstolo disse em sua segunda carta aos Coríntios: pois conheceis a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Cristo foi humilde encarnando e servindo. E Cristo foi humilde obedecendo até a morte. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Esse aspecto que Paulo destaca aqui, a humildade de obedecer, a consequência final do não apegar-se de Deus, esvaziar da sua glória, é tornar o quê? Obediente, coisa que muitos de nós não fazemos, né? Uma criança desobediente. Muitos de nós hoje não gostamos de ouvir, de obedecer, de ouvir um pai e a mãe dando um conselho. Pai e mãe não sabem de nada. Nós somos muito desobedientes, não conseguimos. Cristo foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Precisamos primeiro ser humildes, desapegar do nosso orgulho e obedecer. Todo esse processo de humilhação que a Cristo se sujeitou e levou a ser obediente, note, não se trata de qualquer obediência, mas de uma obediência que resultaria na morte de cruz. E a morte de cruz era algo extremamente doloroso e humilhante, vergonhoso. O condenado, além de morrer lentamente, ele ficava exposto para ser escarnado, né? Para ser humilhado e escarnecido. Deuteronômio diz que, portanto, o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. E o apóstolo Paulo em Gálatas escreve: por certo Cristo se fez maldição por nós. Cristo foi humilde para sincera e voluntariamente obedecer até a morte, uma morte dolorosa, vergonhosa e maldita. Portanto, através dessas profundas considerações cristológicas, o apóstolo Paulo mostra para os filipenses qual o sentimento, qual que era a disposição do coração que eles deveriam ter em relação entre si, ao relacionarem entre si, a humildade que havia em Cristo. Dessa forma, eles constituiriam o quê? Uma unidade que se espera dos que em Cristo foram feitos nova criatura. Porém, se em um primeiro momento Paulo mostra aos filipenses a humilhação de Cristo, exige deles a mesma postura, com os outros, em um segundo momento, o apóstolo Paulo mostra que as consequências desse processo, a incomparável exaltação de Cristo.
Os versículos 9 a 11 diz, né? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora Paulo destaca a incomparável exaltação de Cristo, como consequência da sua humilhação. Paulo diz que por causa da sua obra de humilhação, Deus o exaltou sobremaneira. Esse exaltou sobremaneira só é encontrado uma vez no Novo Testamento, aqui, em Filipenses. Significa, exaltou como nunca, como ninguém havia sido exaltado. Deus fez isso com Cristo. Ressurreição, coroação, ascensão e coroação, sentou-se à mão direita de Deus, tudo isso está implicado, incluído na declaração, pelo que também Deus o exaltou ao máximo, podemos dizer assim. E Paulo continua, deu-lhe um nome que está acima de todo nome. Paulo destaca que ao nome de Cristo todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará. A exaltação de Cristo fará toda a criatura dobrar-se perante Ele. Todos, vivos, mortos, anjos, demônios, eleitos, réprobos, toda a criatura, sem exceção, vai reconhecer, vai se dobrar diante de Cristo, reconhecendo a sua graça, a sua glória. Isso não implica necessariamente que todos serão salvos. Não todos serão salvos, porém, só serão salvos aqueles que tiverem o coração regenerado, espírito de arrependimento e fé. Paulo faz uma clara referência ainda ao reconhecimento em todos os lugares, ele diz, no céu, na terra, embaixo da terra. Ele se refere aos seres espirituais, aos seres humanos, toda criatura. Toda língua confessará que Cristo é o Senhor. O apóstolo então descreve o quê? A segunda finalidade da exaltação de Cristo. E uma pergunta que poderia surgir, né? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Que nome é esse? De que nome Paulo está falando? Porém, aqui essa pergunta é respondida. O nome que está acima de todo nome é Senhor. Toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Ele não é só o Salvador da nossa vida, meus irmãos. Ele é Senhor da nossa vida. Nós temos que ser obedientes a Ele. E como que eu ouço a palavra dEle? A Bíblia, lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia você vai ouvir a palavra dEle. Aquele que abnegou-se da sua glória, se encarnou, serviu, se humilhou, obedeceu até a morte, agora se tornou Senhor, sobre tudo e sobre todos. Há algumas afirmações do apóstolo Paulo a essa questão, né? Ele diz assim, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E qual que é o objetivo de tudo isso? A glória de Deus Pai. Toda humilhação quanto à incomparável exaltação de Cristo tem como objetivo final a glória de Deus Pai. Quando o Filho é glorificado, o Pai também é. Então, para que nós construamos relacionamentos saudáveis e desfrutemos de uma unidade, uma igreja que glorifica a Deus, precisaremos observar e viver a humildade que havia em Cristo. Eis algumas formas de fazer isso. Abnegando-se daquilo que nos causa orgulho. Então, tudo isso que eu falei, para que serve? Todo esse texto que eu li, como que eu aplico na minha vida? Deixando de lado as coisas que te faz ser orgulhoso. É comum, algumas vezes, nós, por causa da nossa capacidade, muitas vezes, intelectual, ou por causa de uma posição social que ocupamos, por causa do dinheiro que nós temos, enfim, por inúmeros motivos, nós achamos que somos melhores que o nosso próximo, melhores que a pessoa que está do nosso lado. Nós nos orgulhamos disso. Então, abra mão disso. Aprenda isso. O orgulho daquilo que possuímos, seja material ou não,
nos ilude dizendo que somos melhores, nos fazendo o quê? Sentir superiores ao outro. Então, para a gente aplicar na nossa vida, um dos pontos é esse: abrir mão daquilo que nos causa orgulho. Cristo, sendo Deus por essência, eterno, santo, não se apegou à sua glória e majestade. O fato de ser Deus não o impediu de se encarnar, de se humilhar. Nós, sendo pecadores, mortais, finitos, nos apegamos àquilo que nós acreditamos que tem valor. Nós nos apegamos muitas vezes a um carro. O carro é metal, é aço, vai se destruir, vai acabar. Tem gente que trata melhor o carro do que a mulher. Está na hora de desapegar, meus irmãos, se apegar àquilo que é importante, abrir mão disso, abramos mão do nosso orgulho, para o bem dos nossos relacionamentos, para a unidade da igreja e para a glória de Deus Pai em primeiro lugar. E, tendo esse sentimento, nós estaremos dispostos a servir. A consequência imediata de alguém que abriu mão do seu orgulho é a capacidade de servir ao próximo. Pessoas orgulhosas não servem, pessoas que se acham melhores não servem. Só serve aquele que é humilde, aquele que entendeu quem ele é e quem Deus é diante dele. Aquele que entendeu a grande obra do Salvador, do servo sofredor. Jesus, quando lavou os pés dos seus discípulos, ele disse: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós devíeis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, para o bem dos nossos relacionamentos e para a glória de Deus, sirvamos ao próximo, imitando o nosso Senhor Jesus Cristo. E sendo assim, nós seremos também obedientes. Repare só, obedecendo à vontade de Deus. É verdadeiramente obediente quem é humilde. Orgulhosos não obedecem, prepotentes não obedecem, arrogantes não obedecem. Isso porque a genuína e voluntária obediência necessariamente pressupõe humildade. Só obedece de verdade quem é humilde. Paulo diz que Cristo não foi somente obediente, mas obediente até a morte, e morte de cruz. Até que ponto temos sido obedientes à vontade de Deus para os nossos relacionamentos? Até que ponto marido e mulher têm levado até as últimas consequências do seu casamento, cumprido o papel que a Bíblia dispôs na vida do casal? Até que ponto você está mantendo a sua família de pé? Ou você não está tendo humildade de reconhecer os seus erros? Pense nisso, meus irmãos, antes de tomar qualquer atitude que desagrade a Deus em primeiro lugar. Pense nisso. Lembremos de nosso Senhor pendurado no madeiro. Para Ele não houve limites de obediência, houve completa submissão à vontade de Deus Pai. E tudo isso que nós vamos fazer é sempre o quê? Buscando a glória de Deus, buscando glorificar a Deus. Hoje vocês viram aqui na aula que o objetivo máximo é buscar a glória de Deus. O objetivo máximo, não só do trabalho, como de tudo que nós façamos, é buscar a glória de Deus. Esqueçamos a nossa glória, esqueçamos a nossa exaltação, sejamos humildes para buscarmos a glória de quem é digno de recebê-la. Sejamos humildes para nos conformarmos à imagem daquele que nos deu exemplo de sublime humildade. Então, todo esse texto que nós lemos de Filipenses, que é um compêndio cristológico, se nós formos estudar, tem matéria para a gente estudar um ano inteiro ali. Mas que nós podemos levar para casa, que Jesus se submeteu a esse processo de humilhação com o propósito o quê? De reconstruir o relacionamento quebrado que existia entre nós e Deus. Para reconstruir o relacionamento dentro da igreja, para reconstruir o relacionamento dentro da família. Que nós tenhamos essa humildade de reconhecer e imitar a Cristo, ter o mesmo sentimento que Cristo. Então, meus irmãos, para o bem dos seus relacionamentos e para o fortalecimento da igreja,
da unidade que glorifica a Deus, imite seu Senhor. Seja humilde como Ele, seja obediente como Cristo. Que Deus nos abençoe.